Graça e paz, povo abençoado, mais uma vez aqui presente com mais uma palavra, aquela que vai te libertar, que vai te dar entendimento. Hoje eu vou trazer aqui uma palavra que te liberta do aprisionamento chamado religião, construindo o que foi construído, ou seja, construindo o que foi destruído. Está escrito em 1 Coríntios 3,7, olha só, veja lá o que está escrito lá. Nós vamos entender aqui, o que eu estou falando, que eu estou aqui lhe mostrando, é a palavra do Cristo ressuscitado, tá bom? Olha aqui, vamos aqui. E se o ministério da morte, cravados com letras em pedras, tá vendo? Em letras em pedras, isso aqui está se referindo à lei de Moisés, e se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poder ver fitar a face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que o que desvanecente, passageiro. E estava perto de terminar o que Moisés pregava ali. Então, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi de glória, muito maior propiciação será glorioso o ministério da justiça. Então, o que nós vemos aqui? O ministério da morte aqui foi destruído. Então, mas tem muita gente que insiste em construir isso, ou seja, costurar isso outra vez. Está se referindo aqui à lei. A lei foi abolida. Romanos 3,4, o fim da lei é Cristo. Então, muitos pastores, muitos dirigentes, eles tentam costurar o que Jesus aboliu na cruz. Entendeu? Então tentam costurar o véu que foi rasgado quando foi tudo consumado na cruz. Então, quando acontece isso, não tem mais sacrifício, não tem mais jejum, não tem mais dízimo, não tem mais batismo. E isso basta você crer, mas isso se o Espírito lhe abrir os olhos. Porque talvez eu possa mostrar, a pessoa não crê. Ela não crê, por quê? Está escrito, isso é para os que crê. Entenderam? Então aqui o ministério que já foi passado foi glorioso, mas lá no seu tempo, lei de Moisés já foi. Não será de maior glória o ministério de Espíritos, referindo ao Cristo ressuscitado? Então, o que nós podemos fazer aqui? Que a pessoa talvez, ela sem campanha, sem ir na igreja, ela de repente se sente até mal. Ou deixa de fumar. Mas por que ela deixou isso? Foi por voto? Foi por campanha? Não, foi pelo Espírito. Então por que dentro da igreja tem que fazer um voto para parar de fumar? A pessoa quis parar de beber, por exemplo, parou. E aí por que ela vai ter que ir lá na igreja, tem que fazer um voto para parar de beber? Então, não existe isso. Então, isso aí está impondo a lei de Moisés. Isso era lei. Jesus disse, não pode o homem se aperfeiçoar na carne. Por quê? A carne de nada se aproveita. Entenderam? Então eu espero que você entenda o que está sendo lido aqui. Em Romanos 7,11, Paulo falou, ele disse que a lei enganou e matou ele. Aquilo que ele cria, que parecia que era verdade, me matou. Matou aonde? Matou na consciência. Em Romanos 14, 23, Paulo declarou que tudo que não provém da fé é pecado. Agora vamos ver onde eu vou chegar aqui. Gálatas 3,10. Olha só o que diz lá, Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? De maldição. Porque está escrito, maldito todo aquilo que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, a lei só é dar dízimo, comer pão de suco, batizar nas águas, fazer jejum? Não. É 613 ordenanças. Fora o resto, fora os parágrafos. Entendeu?
Então vamos pôr aí quase 700 ordenanças para ser seguida. Quem conseguiu cumprir isso? Ninguém, mas o único que cumpriu foi Jesus nas suas carnes, Jesus de Nazaré. Ele não cumpriu e ficava repetindo. Jesus, ele fez jejum de 40 dias, ele fez mais uma vez? Não, acabou ali. Entendeu? Então, o que eu quero dizer aqui? Que nós não devemos mais viver a lei. Entendeu? Então, olha só, maldito todo aquele que, olha só, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Por quê? Se você tropeçar em uma, tropeça em todas. Olha só, e a evidência que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Gálatas 3:11. Porque o justo viverá pela fé. A fé aonde? É nas obras ou no evangelho? Então, Paulo uma vez ele falou para os Gálatas: vocês foram salvos, foram libertos pelo quê? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, meus irmãos, o justo ele vive pela fé. O justo ele não vive por obras. Tudo que não provém da fé é pecado. Coisas palpáveis, barganhas, são méritos humanos. Isso aí é pecado. O que é pecado? Não é pecado que condena ninguém de perdição, não. Você está salvo. É errar o alvo. Isso chama-se errar o alvo. Errar o conhecimento de Cristo ressuscitado. Você com essas atitudes carnais, você está errando a verdade que te libertou. Então você vai, não consegue ver isso, então você volta para a lei de Moisés. Então vamos para o próximo. Ora, a lei não procede da fé. Gálatas 3:11, 12. Ora, a lei não procede da fé. Tudo que não é da fé é pecado. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Quem é que vive por lei? Paulo uma vez falou, a lei uma vez me enganou e me matou. Ela mata a consciência, mata a força de viver. A pessoa que sai do sistema religioso, ele encontra a graça, uns quando chega na graça, chega meio assim suspeito. Porque ele foi ferido muito lá, então as pessoas vão se libertando aos poucos. Entendeu? Ela foi tão judiada na religião que quando ela passa para a graça, ela desconfia. Então, nós temos que entender que a lei não procede de quê? Não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ela viverá. Ou seja, se você observa dízimo, batismo, imposições de mão, buscar Deus no monte, você tem que viver para o resto da lei, você tem que fazer tudo. E isso lembrando que a lei era apenas para o povo judeu. Você, eu, somos gentios. Entendeu? Já viram que heresia isso aí. Porque você, como eu, não é judeu. Somos gentios. Então, se você não alcançou esse conhecimento para a sua mente se libertar de mais um ponto, pode ficar tranquilo que você vai ser explicado. Aqui vai ser falado versículo por versículo para que você venha entender e para que Deus ele abra o seu entendimento. Entendeu? Então as dúvidas da religião elas vão sair aqui através do que eu falar aqui, baseado tudo na Bíblia. Então a graça ela me fez enxergar a vida com verdadeira abundância. Entenderam? Então essa é a maravilhosa graça que eu estou falando aqui. A lei morreu, acabou. Já é o jornal velho, não existe mais. A lei foi abolida toda na cruz. A graça, o evangelho de Cristo é vida para as nossas emoções. E era saúde para todo o nosso corpo. Então, o que acontece? Pessoas que vivem da lei estão debaixo de maldição. Você que quer observar a lei, vive debaixo de maldição. Entendeu? Não sou eu que digo isso. A Bíblia diz isso. Então, eu espero que você entenda o que está sendo dito aqui. Olha 1 Coríntios 15, para você entender. 15:55. Presta atenção. E você vai entender o que a Bíblia quer dizer para você. Olha só.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? É a lei. A lei de quê? A lei de Moisés. O que é essa lei? Batismo nas águas, dízimo, imposição de mão, buscar Deus no monte. Então, a força do pecado é o que? É a lei. Entenderam? Então, voltar para a morte é triste. O que é voltar para a morte? É voltar para a lei. O que é mais uma coisa triste você alguém dizer para você que você é ladrão, que você é perdido, que Jesus vai voltar, você vai ficar? Isso é terrível. Jesus, ele já veio, ele habita em você. Você tem vida com ele, ele mora em você, porque ele mesmo diz: não sabeis vós que vós é templo do Espírito Santo? Então por que você vai querer voltar para um ambiente de morte, um ambiente de maldição, entendeu? Que é a lei de Moisés, é o que estão falando nessas igrejas hoje. Eu fui da religião, estou liberto da religião, hoje eu vivo na graça de Cristo. A verdadeira palavra me foi revelada. Então, assim como me foi revelada, eu quero que seja revelada a você também, para que você saia desse jugo pesado que a religião impõe sobre a sua vida. Entendeu? O orgulho da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. 1 Coríntios 15, 56. Então, eu quero que você entenda que as igrejas, a maioria, elas estão falando que Deus mata, elas estão falando que Deus mata, que chamam você de ladrão se você não der o dízimo. Eles falam só a parte má. Você, meu amigo, na graça é um amado de Deus. Você hoje recebe umas boas novas, quer dizer, o evangelho é boas novas. Você não pode mais querer dar ouvido à palavra de condenação e morte, que é a lei de Moisés. Você não pode dar mais ouvidos ao sistema religioso e ouvir maldição, ouvir lei, ouvir morte. A morte já foi. Agora você tem que ouvir novidade de vida, palavra de sabedoria predestinada, que é o tempo certo. Deus revelou e vai revelar a você. E hoje você está aqui desfrutando dessa maravilhosa graça, que é o evangelho da graça, que é o evangelho da libertação, que é o evangelho que tira o jugo, aquela que te põe em liberdade, que Jesus disse: eu vos chamei para ser livre. A religião, ela te prende, ela te põe medo. Então o pecado é o quê? De acordo com Coríntios 1, é lei. A lei era o pecado. Então, quem quer viver isso, vive debaixo de pecado, vive debaixo de maldição. Então, que Deus possa te abençoar e dar entendimento para você, em nome de Jesus.